paz de Jesus seja convosco. Estamos de volta para, nesta noite, compartilharmos alguma coisa da palavra. Desde já, agradecendo a todos os amados que estão conectados aí. Vamos começar lendo o Evangelho segundo São João, capítulo número 4, que é um texto dos mais conhecidos da Bíblia, que fala sobre a mulher samaritana. E é um texto um tanto quanto longo. Nós vamos ler apenas 2 versículos, que serão 13 e 14, e termos um tempo para meditar na palavra. Creio que diferente de tudo quanto a gente já pregou, ministrou e falou a respeito desse texto da mulher samaritana, do encontro de Jesus com essa mulher samaritana lá no poço. Dois versículos do capítulo número 4 do Evangelho segundo São João, 13 e 14. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu sei que nós já oramos e tudo mais, como é culto, vamos orar, nós somos crentes. Então, bondoso Deus, obrigado por esta rica oportunidade de estarmos diante destas câmeras e diante dos nossos irmãos que estão em casa, espalhados aí por todos os lugares, para ministrar a Tua palavra. Eu preciso, como sempre, muito do Teu Espírito para me guiar, me ajudar na pregação desta noite. Oramos que o Teu Espírito opere em minha vida, tanto quanto na vida dos meus amados que estão assistindo. Que a unção do Senhor nos alcance e nos conduza para que Teu nome seja glorificado em todos os lugares, a partir daqui de onde estou. Oramos em concordância no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, como creio que todo cristão sabe desse texto do encontro de Jesus com a mulher samaritana, e Jesus pediu para aquela mulher água, e aquela mulher ficou um pouco confusa, porque Jesus não tinha uma vasilha para buscar água no poço, e eles eram de pessoas totalmente diferentes uma da outra, e a mulher disse: sendo tu judeu, me pedes água, sendo eu samaritana, como pode isto? O contato não deveria nem ser feito e tudo mais. Meditando sobre esse texto, que é o que me veio ao coração para esta noite, para este culto ao vivo, é interessante que uma das coisas que mais nós somos perseguidos no mundo é por causa da diferença que temos na nossa religião, se é que podemos falar nisto, que eu não considero uma vida com Deus religião. Mas toda e qualquer religião parece que o negócio acontece do lado de fora. E Jesus, encontrando com essa mulher, ele fala que, em outras palavras, ele diz assim: se eu der uma água para você e essa minha água entrar para dentro de você, a sua vida vai ser outra completamente. Creio que isso é algo que aconteceu na vida de todo e qualquer homem, mulher, pessoa cristã no mundo. É algo que acontece dentro. É o Cristo que vem para dentro de nós. É o Cristo que muda a gente por dentro. É o Cristo que, depois de estar em nossa vida, muda tudo na volta. E de forma comum ninguém vai entender isso. O apóstolo Paulo é quem tem melhor discernimento disto, dizendo que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Certamente esta mulher, depois daí de haver se convertido, e ela se tornou uma evangelista no meio dos samaritanos, homens de preferência, né? Ela deve ter, com certeza, entendeu o que aconteceu com a vida dela e aquilo que Jesus estava dizendo, porque naquela hora não havia na mente dela condição de entender. Se tu beberes da água que eu te der, vai se tornar uma fonte. Você já percebeu que nós, os cristãos, aonde estamos, se nós falarmos de Deus da forma mais comum, não há reação? Eu creio em Deus. A maioria das pessoas creem. Vocês já perceberam isso? Olha, eu creio em Deus. Você está numa fila de banco, quando é possível. Creio em Deus. Uma boa parte vai dizer: eu também creio, e não vai ter problema. Mas quando você se expressa assim: eu tenho Jesus como meu Senhor e meu Salvador,
você vai ver, ouvir reações das mais diversas na sua volta. Porque é exatamente isso que acontece na nossa vida. É exatamente isso que ocorre. É quando nós nos entregamos para Cristo, quando nós recebemos a Cristo, quando nós permitimos Cristo entrar para dentro da nossa vida, para a nossa parte espiritual, o negócio muda ao ponto de, quando falamos que Ele está em nós, vão existir várias reações na nossa volta. Eu tenho experimentado isso ao longo da vida como cristão. Falo de Deus, todo mundo aceita comumente. Por que será que pessoas têm reações das mais diferentes quando se fala Jesus? Porque Jesus veio promover isso. Jesus veio promover mudança tão radical que quando se fala no nome dele e quem fala está com ele dentro, vai ver e vai ouvir coisas das mais diferentes, porque realmente quando Cristo passa a habitar em nós de forma espiritual, que era isso que ele estava dizendo para aquela samaritana pecadora, que já havia mudado de marido, de companheiro 5 vezes, salvo engano, que eu acho que tem aqui na Bíblia. Que coisa tremenda. Aquela mulher fica perplexa, embasbacada. Como assim? Esse homem não tem nenhuma vasilha, ele está com sede, quer que eu busque água do poço aqui de Jacó. E ele está dizendo que tem uma água para me dar. E se eu beber, isso vai gerar uma fonte dentro de mim? Aí eu começo a lembrar de textos que nós conhecemos há muito tempo, desde a infância que meu pai nos ensinou ali na mesa de casa, que do interior, de dentro, do espiritual, do ser humano, do homem, da mulher, que se converte ao Cristo, que recebe ao Cristo, que se entrega para o Cristo, vão fluir rios de água viva. Por quê? Porque esse texto está dizendo que Cristo é a fonte, que Ele é a fonte, que Ele é tudo em nós. É muito provável que ela não entendeu, mas aceitou, mas recebeu a água que Jesus lhe deu. E se nós lermos um pouquinho mais na frente, nós vamos ver que ela volta para a cidade dela e ela traz um sem número de homens para ouvir aquele que é a fonte, aquele que tem a água, e vou usar uma expressão bem da minha terra, que mata a sede de uma vez para sempre. Durante um tempo na minha vida, eu fui uma pessoa cheia de dúvidas, de incertezas e principalmente com medo. Lembro-me muito bem do dia em que ouvi alguém pregando, me converti e nunca mais eu tive medo do amanhã, nunca mais eu tive dúvida, nunca mais, a respeito de eternidade e a respeito de a quem eu estou servindo. Eu não fiquei perfeito, melhorei, creio eu, na maioria das coisas, como cristão que sou. Passei até a ser irmãos de inimigos. Várias pessoas que eram meus inimigos na minha juventude, hoje são meus irmãos em Cristo, ou seja, a fonte funcionou. O que Jesus estava dizendo para esta mulher pecadora, continua dizendo por meio e através da igreja de Cristo no mundo, que é isto que Ele quer fazer em nossas vidas, para que, a partir do momento que nós nos ligamos a Ele, como a água da vida, a fonte eterna, passamos a ser este mesmo veículo para os outros. O apóstolo Paulo diz isso, que nós somos embaixadores, que o povo cristão, o homem e a mulher, em qualquer país, em qualquer nação, com qualquer idioma, qualquer dialeto, que se converte ao Cristo, que passa a ser morada desse Espírito, desta coisa tremenda que é o se tornar nova criatura, passa a ser um embaixador desse Cristo e levar para os outros a palavra da reconciliação. Eu imagino a mudança na vida dessa mulher. Essa mulher era fonte de outras coisas, até de pecado. Ela passa a ser um agente celestial, ela passa a ser uma evangelista, passa a ser uma nova criatura, assim como muitos de nós que estamos neste culto online, ao vivo, deve ter acontecido. E que esta mensagem que vai chegar a outras pessoas, certamente pode se tornar um instrumento, e já é um instrumento de Deus, para chegar aos ouvidos, descer para o coração e transformar pessoas que eram pecadores, perdidos,
pessoas não gratas, se tornando agente celestial, porque não só bebeu, mas foi lavado na água da vida. Nos transformou de um jeito, nos mudou de um jeito, que o cristianismo é tão poderoso que até que pensamentos que eram naturais para nós, quando pecadores, como perdidos no mundo, chegam à nossa mente hoje, nós fomos lavados de uma forma que a gente está repreendido, que isso não me serve. Essa mudança de vida que é dentro e que com certeza promove na nossa vida, no espírito, na alma e no corpo, tudo que Deus quer que seja mudado, seja transformado a partir desse encontro com Cristo, que é tudo. A Bíblia diz que Ele é tudo. É caminho, verdade, vida, é alimento para a nossa vida, é a água que a gente bebe e nunca mais vai ter sede espiritual. Como disse ainda há pouco, nunca mais eu experimentei o medo do amanhã. Nunca mais eu tive dúvida sobre a eternidade. Nunca mais fiquei temeroso com a morte, porque eram coisas que faziam parte da minha vida. Eu sonhava com a eternidade, com medo dela. Acordava com medo dela. E depois desse encontro, que eu fico pensando nesta mulher, quando ela bebeu da água que Cristo deu, como deve ter sido, como foi comigo, por exemplo. Eu acordei na segunda-feira daquela semana, do primeiro dia, no domingo me converti, na segunda-feira eu acordei, parece que tudo havia mudado na minha volta. Eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava. Eu comecei a sentir coisas que eu não sentia. Eu comecei a experimentar em minha vida coisas que eu não tinha experimentado. E comecei a aprender coisas que eu nunca tinha buscado a aprender. Quando leio esse texto da mulher samaritana, certamente, além dela ser uma pecadora profissional, que é o que nos parece o texto, ela era de um povo inimigo do Cristo, que era judeu. E Jesus vem não representando a religião judaica, mas Jesus vem representando o caminho, a verdade e a vida, e se demonstra para ela como fonte para descedentá-la, para lavar a sua vida de pecado e mudar de uma vez para sempre. Esse é o evangelho que eu tenho crido desde os anos 80. Eu comecei a ouvir desde cedo, mas nos anos 80 me converti e tenho ouvido e buscado e lido e melhor a cada dia, lendo a Bíblia, a convicção nos sobe ao coração, nos impulsiona cada vez mais para frente, que o Cristo que um dia entrou na nossa vida, como tudo que Ele é e com todo o que Deus mandou Ele realizar na terra, o nosso dia a dia nunca mais é o mesmo. A vida de um cristão não é mesmice. A vida do cristão não é de incertezas. A vida do cristão não é de olhar para os problemas que nós temos enfrentado nesses últimos meses. A vida do cristão é a certeza, é a convicção de que o que Deus em Cristo prometeu está fazendo, e há uma garantia que ninguém consegue derrubar. É que é Cristo em vós, a esperança da manifestação da glória na área em que nós precisarmos. Ah, meus amados irmãos, quando leio, parece que eu estou vendo um filme. Esta mulher fazendo perguntas para ela mesma e quem sabe, pensando assim, esse homem é doido, esse homem quer me dar uma água de onde? Logo em seguida, porque ela passa a crer nele, o Espírito da verdade entra na vida dela, ela vai recebendo esclarecimentos. Como eu falo contigo, você me ouve e me vê nesta noite, quem sabe você está precisando dessa mensagem exatamente por isso. Porque às vezes nós nos tornamos meramente um religioso evangélico. Vamos ao nosso culto quando é possível, vemos na TV quando é possível, e amanhã a gente volta para a mesma vidinha carnal e comum. É preciso administrarmos isso. O risco que corremos é o de simplesmente, meramente sermos religiosos. A nossa vida não pode voltar ao mesmo que foi antes da conversão, antes deste encontro com Cristo, antes de bebermos desta água, antes de nos lavarmos nesta água que purifica, que limpa, que transforma. E eu não estou falando de batismo, porque batismo não purifica ninguém. E essa fé ela é tão estranha que diz que o que nos purifica de todo o pecado é o sangue, não é a água.
Mas eu estou falando de Cristo como água, como fonte eterna, que além de matar a sede, dessedentar, nos lava, nos purifica, isto de forma contínua. Há quem diga, e eu não respeito, que se converteu, aceitou Jesus, a graça é tão grande que pode fazer qualquer coisa, viver em pecado que está tudo bem. Eu não posso crer dessa forma, mas eu posso crer que está em funcionamento o mesmo poder de Cristo na vida dessa mulher, como de todos os que se converteram ao longo da vida, está disponível o perdão, a lavagem, a purificação, a transformação e o apagar do pecado a partir do momento que a gente se converte, a partir do momento que a gente se arrepende do que cometeu, a gente confessa e deixa de fazer. Está em funcionamento constante, contínuo. O que Cristo fez na vida dessa mulher, fez na minha, fez na sua. Daí a importância que temos de estar lembrando que somos lavados, que tivemos um encontro com este que é a fonte da vida e que mergulhamos nele e que estamos envolvidos com ele e que de forma constante, repito quantas vezes precisar, podemos e devemos ser lavados por ele. Minha esposa ainda há pouco, numa reunião aqui em particular, falava mais ou menos alguma coisa com isso, para nós observarmos a nossa vida, para nós enxergarmos o que é que nós estamos fazendo e, em outras palavras, diria, o que é que nós estamos plantando no dia a dia dessa pandemia. Eu nem gosto muito desse papo aí. Qual é o nosso procedimento? E quando nós estamos errados, e quando nós nos desentendemos, e quando nós falhamos, o remédio é correndo para o exemplo de Cristo. Arrependimento. Vai na fonte, lava-te pelo arrependimento, pela confissão e simplesmente sai limpo, sai puro. Isso é cristianismo, é certeza, é convicção de que em Cristo haverá sempre perdão quando andarmos, quando trilharmos o caminho bíblico. Arrependimento, confissão e trabalhando para não viver naquele pecado. Haverá como há sempre a disposição graciosa deste, que é o próprio Deus, para perdoar e sanar toda e qualquer situação. Esse texto é de uma riqueza. E veja que eu li apenas 2 versículos, né? 2 versículos. Esses 2 versículos, porque normalmente quando a gente vai pregar sobre a mulher samaritana, lemos todo o texto, todos os versículos, e esse negócio de culto ao vivo, e esse negócio de, live, essa coisa toda nos força a sermos sucintos. E a gente aprende. A gente é forçado. Isso é bom. Eu disse aqui há pouco, em particular, que o diabo achou que de alguma maneira prejudicaria a igreja de Cristo em não poder reuni-la em 4 paredes. Eu acho que o diabo é tão burro que ele esqueceu que a igreja não é alvenaria, nem argamassa, nem tijolo. Que a igreja é o povo de Deus reunido com ou sem parede. Com ou sem parede. E aonde estiver alguém reunido, o Senhor estará presente, porque Ele não mente. Ele disse que estaria e está presente. Está nessa live, está na sua casa, está no seu lar, na volta do seu aparelho, seja ele TV, o que for, Ele está aqui conosco, com as poucas pessoas que estamos aqui, que é permitido. Estava com aquela mulher sozinha, aquela mulher solitária, com a carga de pecado que só ela sabia, e Jesus também. E naquele dia, ela foi buscar água e recebeu água. Ela foi buscar água para matar a sede do seu dia a dia e recebeu água que matou a sua sede para sempre. Isso, pensa em ti, querido, no teu testemunho, no dia da sua conversão, no que aconteceu com a sua conversão, o que você estava buscando da vida e de repente você encontrou e resolveu de uma vez para sempre. Eu estava buscando que eu não tivesse mais medo da eternidade. Eu estava buscando que eu tivesse certeza, convicção das coisas. E naquele dia, eu encontrei. O reverendo Alexandre Ximenes pregou uma palavra no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, e já faz muitos anos isso. Eu não esqueço até o que ele pregou. Naquele dia, eu me entreguei, e eu fico pensando nessa mulher. A minha vida nunca mais foi a mesma. Isto é o Cristo que entrou na minha vida, deu um novo rumo,
deu um novo tudo para a minha vida. E é isso que eu estou incentivando você, meu irmão, minha irmã, amigo que esteja ouvindo e vendo agora, que vai ver e ouvir depois. É lembrar de que as suas necessidades já foram supridas em Cristo e dia a dia elas estão se manifestando com todo o suprimento necessário. E que nós não podemos, repito o que disse há pouco, vivermos uma vidazinha de religiosos evangélicos. Nós não podemos de forma nenhuma esquecer de que éramos perdidos, assim como essa mulher, e fomos encontrados. Estávamos com sede de tudo, com necessidades de tudo, buscando de todas as formas alguma coisa que viesse nos suprir, viesse nos encher, nos preencher. Nós estávamos buscando vida e só em Cristo nós a encontramos. Quem sabe, você que está me vendo agora, não tinha parado para pensar nisso. Porque eu conheço muita gente, ao longo dessa minha vida como cristão, que é meramente um religioso, que cumpre até os ritos da religião e nunca tinha enxergado o Cristo como a água que dessedenta, que mata a sede espiritual. E melhor ainda, se você estiver com fome espiritual, Ele também é o seu alimento, assim como é para mim. Ah, eu não quero aquela minha vida. Eu não quero mais as dúvidas. Eu não quero mais o medo. Eu não quero mais a incerteza do amanhã. Eu não tenho medo do pós-pandemia, tanto quanto não tenho medo do vírus, porque eu sei em quem tenho crido. E tem uma coisa, não é mérito meu, o Cristo que tirou a sede espiritual de mim e que me alimenta todos os dias, se eu permitir, porque depende mais de mim do que dele, porque tudo que ele tinha que fazer ele fez. Se todos os dias eu lembrar que ele é o que ele diz que ele é por sua palavra e praticarmos o que ele diz para mim e para ti que devemos praticar, o medo não voltará a habitar a minha vida nem a sua. Eu estou inteiramente convicto e persuadido de que a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, Ele é tudo. O Cristo é tudo. Ele é água que mata a sede, que lava, que purifica. Ele é pão da vida. Que religião você encontra isto? Que filosofia você encontra isto? Alguém que é tudo. Alguém que supre tudo. Que responde a tudo, que preenche tudo. Daí, de nós os cristãos sermos odiados por muitas pessoas. Eu encontro pessoas que dizem assim, depois que fez tudo de errado, agora é santo. É verdade, mas não é santo porque fez de errado, é porque agora encontrou o que é certo. E aquele que é tudo também santifica, justifica e purifica. Esse é Cristo. Aonde vamos encontrar isso? Em que homem, em que mulher, em que seita, em que poderes vamos encontrar isso? Só dele, porque ele tem tudo. Ah, eu sei que existem as mais diferentes religiões e eu costumo respeitá-las, mas prefiro o Cristo. Aliás, a Bíblia diz que Deus nos amou em Cristo quando nós éramos inimigos de Deus. Essa é uma grande diferença. É enxergarmos dessa forma, no caminho e na iluminação da Bíblia, enxergarmos isto. Nós éramos inimigos de Deus como pecadores e o próprio Deus, o Yahvé, nos amou quando éramos adversários em Cristo. E quando eu começo a falar de Cristo, eu não quero parar mais, sabe por quê? Porque Ele é tudo que eu já disse e Ele é o único que consegue ser cordeiro e leão. Quem pode ser assim? Ele é a resposta, a saída para sua dúvida. Se você estava com temor do pós alguma coisa, saiba que no amanhã Ele já está. E aonde Ele está, a paz e a abundância de alegria. Então, o amanhã, não vem com aquela história religiosa, o amanhã pertence a Deus. Não, no amanhã Deus já está. E quem é dele, quem está aliançado com Ele, simplesmente sabe que ao caminhar para o amanhã, será aguardado e esperado por Ele. Amém. Não há por que ter medo. Fica firme. Porque assim como essa mulher, que era uma perdida, não tinha rumo na vida, foi buscar água e recebeu água da vida,
Nós, os cristãos, estamos aqui para anunciar para todos. E se você precisa disso, e não é água que você precisa para a vida eterna, você já tem, você precisa ser tocado por Deus hoje, deixa Ele te tocar. Esta palavra é para fazer diferença assim. Creio plenamente que, enquanto estou pregando aqui, aonde você estiver, esse Deus onisciente, onipotente e onipresente está tocando você, suprindo a sua necessidade. Se não é água que você precisa, é pão, Ele vai te suprir. Você precisa ser curado, Ele pode e vai te curar. Eu estou profetizando isso sobre a sua vida hoje. Seja curado em nome de Jesus. E qualquer mazela que tenha afetado a sua vida, eu estou repreendendo na autoridade desse Cristo. Aquele que é tudo, inclusive é Ele que cura, que sara, que sana, está curando você. Se você é uma pessoa que está com problemas seríssimos na alma, com medo, com temor, por causa de tudo que tem sido anunciado, deixa eu te dar um conselho primeiro. Primeiro, deixa de te alimentar do temor e do pavor. E receba essa palavra hoje à noite. Seja curado, em nome de Jesus. Homem ou mulher, aonde você estiver aí, receba agora a cura daquele que tudo pode. E só Ele pode. E está fazendo em sua vida. Primeiro conselho é: não te alimenta do pavor que é propagado pelo vídeo, pelos áudios, por pessoas de incredulidade reinante, mas recebe pela fé a cura que você precisa para qualquer área da sua vida. É espiritual? Receba a cura. Receba libertação hoje. Receba em nome de Jesus. É no físico? É o seu corpo que está sofrendo algum tipo de ataque? Seja curado. E eu repreendo esse espírito de enfermidade na sua vida agora, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eu fui chamado para isso. Não há mérito em mim, mas eu creio naquele que cura. Então seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Aonde está a enfermidade? Aonde ela estiver, nós declaramos agora, na autoridade do nome de Jesus, que você que me vê e me ouve, seja curado. E se você não está nem conseguindo ouvir, seja curado dos seus ouvidos agora, em nome de Jesus. E passe a ouvir para que você possa receber informações que vão te levar para a vida eterna e pode te transformar em um agente celestial. Volto para o texto para concluirmos esta live de hoje. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 12 e 13, Jesus falava com a mulher samaritana. Afirmou-lhe: quem beber desta água tornará a ter sede. Certamente Jesus apontando para o poço onde ela viera buscar água. Versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma fonte. É uma coisa perene, constante, contínua. Está sempre ali. Você, meu irmão, minha irmã, não pode deixar parar o fluir desta fonte que Cristo instalou na sua vida, em você individualmente. E, consequentemente, você se soma, se você é casado homem, você é casada mulher, soma com a sua esposa. Você tem filhos, soma-se com seus filhos cristãos. Estas nascentes, como dizem aqui no Rio Grande do Sul, estas fontes se transformam em rio e rio de água viva. Esta é a palavra desta live, desse domingo à noite. O Espírito do Senhor, que deu para mim transmitir para todos nós, está confirmando contigo. É para o nosso dia a dia. A água que Cristo nos deu, nós a bebemos, nós a temos, e ela se transforma numa fonte, a qual somos eu e você, que podemos nos somar a outros e transformarmos essas fontes num rio que vai espalhando vida aonde passarmos. Boa noite a você, amado irmão, amigo, amiga, que nos vê e que nos ouve nesta noite, através do canal IBRC Sede. Nós vamos ter um momento de louvor e vamos concluir com muita gratidão a Deus e gratidão a você que tem nos visto e ouvido através dos cultos online. Querido, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu carinho. Obrigado.
Quarta-feira nós voltaremos. Amanhã nós estaremos com o programa de rádio na 98.5, Imigrantes aqui de Pelotas. E certamente teremos, da parte de Deus, mais coisas para transmitirmos e abençoarmos a sua vida. Obrigado pela atenção.